Quando ele chega no meio do monte, nós estamos no contexto do Salmo 3. Quando ele chega no meio do monte, a história diz que Davi olhou para o alto e falou assim: Joabe, arruma a cama que eu estou com sono. Deus fez a noite para dormir. Joabe olhou e falou: não, mas nós não podemos parar para dormir não, rei. Se nós parar para dormir uma hora dessa, seu filho vai nos alcançar e vai nos matar. Seu filho não está com meia dúzia, seu filho está com um exército. Davi disse: mas Deus fez a noite para dormir. A minha parte eu estou fazendo, Deus vai fazer a parte dele. Arruma, inclusive, me dá a harpa aí, que eu quero cantar um hino aqui agora. Irmão, é nessa hora que Davi tem a inspiração para escrever o Salmo 3. Aí eu te pergunto de novo: como que pode compor no meio da guerra? Como que pode cantar no meio de uma adversidade? E não é só cantar, porque uma coisa é você cantar o que existe, outra coisa é você compor o que Deus está te dando na hora. É por isso que o Salmo 3, ele começa lamentando. Ele começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Na tua casa tu lê, não leia aqui não, para não perder tempo. São muitos os que se levantam contra mim. Olha o verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Vamos traduzir isso aqui? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Davi está dizendo: Senhor, eu estou com tanto inimigo que nem eu sabia que eu tinha tanto inimigo assim. Eu não sabia que eu tinha tanto inimigo desse jeito. Eu estou sentado no trono, eu sou o rei de Israel, mas eu não sabia que eu tinha tanta pessoa contra mim. São muitos os que se levantam contra mim. E a história vai dizer que era tanta gente, que olha o que ele diz assim no verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sabe o que está dizendo aqui? O povo está dizendo: dessa nem Deus vai livrar Davi. Davi foi livre por Deus do gigante, do urso, de filisteu, de leão. Mas essa aqui, nós não estamos falando de nação inimiga, nós estamos falando do povo dele, da casa dele, que está debaixo da autoridade dele. Mas é tanta gente que nem Deus livra ele dessa. Só que no meio da adversidade, espero que você esteja ligado para receber o que Deus está dizendo. E eu não estou falando isso para você dar glória, eu estou falando isso para você guardar na tábua do teu coração. No meio da adversidade, Deus vai mudando o cântico dos lábios de Davi. Aí o verso 3, Deus muda dizendo: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Olha o que Ele está dizendo: eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Deixa eu abrir um parênteses. Não tem medo não, Davi? Se você não tem medo, por que você está fugindo? Você entende isso, irmão? Ele está fugindo porque ele está com medo. Mas no meio da guerra, Deus dá um cântico para ele. E no cântico ele diz: não, eu não tenho medo não. É igual a você, irmão. Eu não tenho outra palavra para usar para o inimigo aqui nessa noite, mas o diabo está endemoniado com alguns aqui neste lugar. Não era para você ter levantado. O que ele está fazendo contra a tua casa era para te colocar uma depressão em cima da cama e não deixar você cruzar os portões da tua casa, tirar a força das tuas pernas para entrar na igreja. E ele pensou: hoje eu ganhei. Mas olha você aqui, eu tinha dado um glória só pela vitória de você ter chegado aqui. Eita Jesus! O que ele fala? Joabe, arruma a cama que eu estou com sono. Inclusive me dá a harpa aí, que está me descendo uma inspiração aqui. Aí ele pega a harpa e ele canta o Salmo 4. Eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor. Só tu me fará habitar em segurança. Olha, irmão, para quem não está ligado, parece uma coisa superficial. Mas diante do testemunho que a nossa irmã cantou aqui, lido pelo pastor Pedro, o pastor Pedro retificou em cima aqui: nós não entendemos os caminhos de Deus. A criança come, dá lugar, porque é crente, crente gosta de comer, com todo respeito. E o que era para ser lágrima, o que era para ser tristeza, o que era para ser choro, e você conhece, você sabe do que eu estou dizendo. O que era talvez para deixar uma sequela. Deus faz alguma coisa acontecer de madrugada só para dar vitória para uma criança por causa de um clamor de uma alma, meu irmão. Você não vai dar um glória não, irmão? Deus está dizendo: eu crio situações que você não entende. Parece que Deus complica, mas depois Ele se explica.
Davi disse: eu vou deitar, eu vou dormir, porque só tu, Senhor, me fará habitar em segurança. Quem sabe você deitou de ontem para hoje debaixo de guerra e levantou com ela, mas eu quero profetizar: Deus pode até não te dar a vitória hoje decretada nas tuas mãos, mas hoje Ele começa a escrever uma história de vitória no meio da tua casa. Levanta a mão e recebe a profecia. Você vai deitar, você vai dormir, você vai repousar, porque o inimigo não vai ficar te martirizando, tirando a tua noite de sono. Deus está dizendo para alguém aqui: Ele não vai te judiar, porque enquanto você descansa, Deus guerreia por você, Deus guerreia pelos seus. Você crê no poder desta palavra? Ele deita, dorme, e quando ele acorda, ele pergunta para Joabe: Joabe, está todo mundo bem aí? Está todo mundo bem. E Absalão? Ninguém viu. Se passou por aqui não vimos, porque deitamos e dormimos junto com você. Na hora da guerra, meu irmão, pode ter poucos, mas quem te deu o ombro para chorar vai se alegrar também junto com você. Aí ele diz: então arruma a cama e vamos continuar a fuga. Mas antes me dá a harpa aí, que eu quero continuar o hino que Deus me deu ontem. E ele continua o Salmo 3 dizendo: eu deitei, dormi e acordei. Prepare um glória, irmão, porque o Senhor me sustentou. Deus seja louvado para todos sempre. Olha o que ele diz, verso 7 do Salmo 3: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos no queixo e quebraste os dentes do ímpio na boca. Irmão, não se empolga não, irmão. Daqui de cima eu já vi gente fazer assim, ó. Daqui eu estou vendo, irmão, daqui. Todo o espírito do popó. Irmão, não é na força do teu braço que você vai vencer. Perceba que Davi não está falando eu vou fazer. Ele está dizendo: Senhor, faça. Faça. E olha o que ele está dizendo: Senhor, levanta-te, salva-me, pois feriste. Deus ainda não tinha decretado a vitória por 100% na mão de Davi, mas ele já está cantando a vitória. Senhor, tu feriu meu inimigo no queixo. Irmão, você entende isso? Eu não entendo nada de luta. Mas esses dias eu estava conversando com um rapaz num lugar, nós estávamos tomando um lanche, e estava passando uma reportagem de uma luta de um campeão de um outro país, lutando com outro camarada. Aí quem estava comigo começou a olhar, eu olhei e falei: rapaz, eu não entendo disso, eu nunca fui fã dessas coisas. Falei: eu não gosto de brincadeira de mão, não gosto de coisa de ficar pegando, nunca gostei disso, não gosto de artes marciais, não gosto de nada disso. Nunca gostei, irmãos, nunca gostei, nem de criança, não gosto de ver brincadeira de mão, se pegando, eu nunca gostei, com todo respeito você que gosta, mas eu nunca gostei disso. Aí eu olhei para o irmão, não sei que o irmão comentou comigo daquilo, eu falei: rapaz, eu não gosto daquilo não. Ele falou: você não gosta, mas dá uma olhada lá, dá uma olhada. O cara não é grande? Eu falei: é grande, mas só de olhar o tamanho do cara já dá para ver que venceu o outro. Ele falou: fica olhando que você vai se surpreender. Do nada, eu não sei o que aconteceu lá, o camarada menor deu na ponta do queixo. Se não acordou, está dormindo até agora, irmão. Olha o que Davi está dizendo: não tem quem fica de pé. Davi está dizendo: Senhor, não dá na orelha não. Não dá na orelha, porque se dá na orelha fica tonto, cai e pode levantar. Também não dá na testa não, porque na testa pode deixar tonto, pode cair, como eu deixei Golias com uma pedra, mas eu tive que montar nas costas dele para acabar de resolver. Davi está dizendo assim: eu quero que o Senhor dá no queixo, para ele apagar. É o que Davi está dizendo: o Senhor feriu o meu inimigo no queixo. O Senhor quebrou os dentes dele na boca. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, tira a autoridade do meu inimigo. Tira a autoridade do meu inimigo e faz ele tombar diante de mim. Irmão, não é palavra de vingança não. Eu não vim aqui pregar discórdia, nem vingança, nem dizer que Deus vai pegar o teu inimigo, nada disso. Mas se não sair da frente, levanta a mão e recebe a profecia. Se você crê, recebe e dá um glória. Não vai ficar parado adiante de ti para impedir o que Deus tem com você, com a tua casa e com a tua família. Você crê nesta palavra? Não vai ficar. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 3, salmo de lamentações, mas com ações de graça. Já agora o salmo de 46, para nós encerrarmos, é um salmo de guerra.
Acredita-se que o Salmo de número 46 foi louvado adiante de algumas adversidades. Dentre elas, talvez você conheça isso, dentre elas, quando Ezequias estava no trono reinando. Quem que era Ezequias? Filho de Acás. A Bíblia vai dar umas características desse homem: ímpio, perverso, desviado dos caminhos do Senhor. O texto vai dizer que Acás pega um altar, uma cópia de um altar de um deus pagão, manda tirar uma cópia, uma réplica fiel e colocar na casa de Deus. E alguém pergunta para ele: mas vamos colocar onde esse altar? Tiro de Deus e coloco o meu. Eu gostei do meu, não do de Deus. Primeira coisa que ele faz, Acás, manda fechar as portas do templo. Alguém pergunta: e o sacerdote e os levitas? Manda embora, tudo justa causa. Aqui ninguém canta e aqui ninguém prega. Ninguém faz mais nada, fecha a porta da casa de Deus. E no cabo que ele ficou na liderança, o texto diz que ele fez da casa de Deus um amontoado de entulho. Só que com a morte de Acás, para nós não perdermos tempo, é levantado Ezequias. Ezequias acaba de ser coroado rei no lugar do pai. Aí o texto diz assim: e fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, vírgula, conforme foi Davi seu pai. Aqui eu já aprendo uma lição, irmão. Pode até ter errado, pode até ter gente errando, mas eu só sigo o erro se eu quiser. Tem gente que não vale a pena você seguir, mas tem muito homem e mulher de Deus na terra para a gente olhar e se espelhar. O texto diz que a primeira coisa que ele faz: eu quero ir no templo. Alguém diz: mas teu pai mandou fechar a porta do templo. Meu pai mandou fechar, mas eu vou mandar abrir. Abre a porta do templo. Mas não tem sacerdote levita, manda chamar o sacerdote levita. Quem sabe os sacerdotes e os levitas estão dizendo: não tem mais chamada, não tem mais ministério, eu comecei bem, mas fui mandado embora, não tem mais louvor, não tem mais palavra. Mas daqui a pouquinho alguém bate na porta e diz: ó, o rei mandou você voltar a pregar, o rei mandou você voltar a cantar. Eu sinto de Deus liberar uma palavra aqui agora, irmãos. Deus está devolvendo ministério para alguém aqui nesta noite. Deus vai desenterrar a tua ferramenta, vai limpar, desenferrujar, mas a obra de Deus não vai ficar parada. Você crê nisso, irmãos? Deus está dizendo: louvor que alimenta a alma, louvor que liberta a alma, louvor que alcança corações de pessoas que estão de boca fechada. Deus está dizendo: eu vou suscitar chamada, mas ninguém vai parar diante de ti e nem parar a chamada que eu tenho para ti. Você acredita nisso? E o texto diz que ele volta um sacerdote, voltam os levitas, e ele manda faxinar o templo. Sabe quantos dias? 16. 8 dias para jogar fora o lixo, o entulho que Acás juntou. E mais 8 dias para colocar no lugar o que estava fora do lugar. Mas ao cabo do 16º dia, diz a história que quando está tudo no lugar, a primeira coisa que Ezequias manda: volta louvor e adoração. Mas antes disso, santificai-vos. Oh, Jesus. Santificar. Irmão, a santidade não tem que só estar na hora do culto, não. A santidade tem que estar em nós. Ele está dizendo assim: vai ter palavra, vai ter adoração e vai ter palavra, mas primeiro tem que ter a santificação. Santificai-vos. E vamos com palavra e louvor. Palavra e louvor. Palavra e louvor. Palavra e louvor. Irmãos, Deus não precisa de muito. Vida de santidade, adoração e palavra. Vida de santidade, adoração e palavra. Eu quero ver quem é que segura a obra de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou um avivamento tão grande que não ficou só das portas da igreja para dentro. A Bíblia diz que saiu pelas ruas, saiu pelos bairros, saiu pela cidade, alcançou o reino. E diz o texto que o avivamento tomou conta do reino. Eu quero ser boca de Deus debaixo da autoridade desta palavra sobre a minha, a tua vida, a minha, a tua casa, o meu e o teu ministério. O avivamento de Deus não vai ficar só das 7h30 até as 9h30. O avivamento de Deus não vai ficar só 2 horas de culto dentro da igreja. Tu entrou com ele, tu adorou com ele, tu vai embora com ele, vai alcançar a tua casa. Você pode dar um glória por esta palavra? O texto diz: oh, Jesus. A Bíblia diz que tomou conta do reino o avivamento de uma forma tão grande que Deus começou a prosperar. Aí a Bíblia vai dizer assim: porém, alguém não se agradou. Alguém não gostou, irmãos. O inimigo, e tem um nome: Senaqueribe.
A Bíblia diz que é numa manhã que Ezequias levanta e o exército de Senaqueribe tinha cercado Judá. Quando ele sai da porta do palácio para fora, que ele olha o rosto dos homens de Senaqueribe, a Bíblia diz assim, e viu Ezequias que o rosto de Senaqueribe era de guerra. Não falava nada, só olhava, não ameaçou, não fez barulho, não tocou campainha, não bateu palma, não mandou carta chegando, dizendo, eu estou chegando, não. Mas quando ele olhou, ele falou, estou enxergando uma coisa aí. O que você está enxergando? Guerra. Foi bater boca? Não. Foi discutir? Não. Foi tirar desaforo? Não. A Bíblia diz que quando Deus abre os olhos de Ezequias, ele percebe que o rosto de Senaqueribe é de guerra. A Bíblia diz que ele se antecipou. Não da porta para fora, da porta para dentro. Nota de rodapé. Deus vai te dar espírito de discernimento, irmão. O inimigo pode até chegar caladinho, mas Deus vai revelar a intenção do coração do teu adversário. Mas eu quero ser boca de Deus e dizer para alguém aqui, não é para bater boca e nem discutir. Eu faço o quê, pastor? Se antecipa. O que ele fez? Feche as portas. Segundo, reforce as muralhas. Terceiro, uma coisa que me chama a atenção, ele mandou fazer armamento. Mas o quarto, ele disse assim, tampe as fontes de água. Ezequias, mas não precisa. Porque o inimigo está cercando aqui, e as fontes de água ficam no alto do monte. Ezequias disse, mas ele pode contaminar do alto do monte e chegar contaminado aqui. O inimigo não precisa conhecer as nossas fontes. Eu vou repetir para você guardar. O inimigo não precisa conhecer as tuas fontes, irmão. Muitas das vezes nós abrimos a boca para falar problema para quem não tem vitória para te dar. Deus está dizendo, vitória não está na mão de Geazi, vitória está na mão do profeta, meu irmão. Você está abrindo boca para falar para quem não tem resposta para o teu problema. Irmão, o que tem contaminado as nossas fontes? Qual é a brecha que tem sido aberta e as fontes têm sido contaminadas? Quais? Deus nos trouxe aqui nesta noite para um particular, e dentre o particular de Deus, na cláusula está essa aí. O que tem contaminado a tua fonte? Algo que você assiste? Algo que você consulta? Algo que você abre a boca e fala? Roda que você para e não era para você ter parado? Deus está dizendo, tampe as tuas fontes, não deixe as tuas fontes serem contaminadas. Não ande com quem não tem nada para agregar para você, meu irmão. Ande com quem tem de Deus para dar para você também. O que tem contaminado as nossas fontes, irmão? Eu tenho 47 anos de vida, eu nasci na igreja. Eu sou de um tempo que aonde as pessoas falavam com todo respeito, não vim aqui rebater nada, nem tempo, nem época, nada. Mas eu sou de um tempo que falávamos. Quando eu falo falávamos, a igreja. Não estou falando de placa, estou falando da igreja. Que a TV era do inimigo, pois virou do inimigo mesmo. Hoje custa milhões para uma igreja ter 1 hora de um programa para apresentar o evangelho, porque nós falamos que era do inimigo. Hoje ele dominou. Agora o que era para ser usado para o bem, está sendo usado para o mal. E muitas das vezes nós temos assistido, aberto, ligado, adiante de coisas que têm contaminado a tua casa, a tua fonte, os teus. Hoje a estratégia mudou. TV talvez é coisa do passado. Quem é que senta na sala para assistir um TV com a família e bater um papo no meio de família, sendo que cada um está dentro do seu quarto, cada um no seu cômodo, no seu mundinho aqui, ó. Ô Jesus, me ajuda aqui, Jesus. Eu levo 6 meses para voltar. Quando eu volto, vem com uma dessa aqui, Senhor. Deus está falando conosco, irmão. Quantas fontes sendo contaminadas por causa disso aqui, ó.